pessoal, nós somos o Ciência Feminina. Eu sou a Isabela. Eu sou a Natália e hoje a gente está estreando um novo quadro aqui do canal, que é o Ciência Feminina Entrevista, e onde a gente vai trazer várias mulheres para contar a história delas, o projeto delas, as vivências delas, e a gente espera que vai ser bem legal. É um formato novo para a gente, então se vocês gostarem desse formato, nos contem aqui nos comentários. E não esqueçam também de se inscrever no canal para continuar acompanhando nossos conteúdos e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Hoje a gente está muito feliz que a gente está recebendo um grupo de mulheres maravilhoso que a gente acabou conhecendo lá pelo Instagram. Estamos aqui com três integrantes agora do grupo. Quatro integrantes do grupo Mulheres Negras Fazendo Ciência. Inclusive, o arroba delas no Instagram é Mulheres Negras Fazendo Ciência. E aproveitem para dar uma olhada lá, vamos deixar aqui na descrição também. Nós decidimos começar o quadro com elas por acreditar ser um assunto de extrema importância e também para embasar ainda mais essas discussões que estão sendo levantadas nesses últimos meses sobre o movimento Black Lives Matter e tudo mais. Isso, é um movimento que ganhou força, né, por conta dos atentados às vidas negras que vem aparecendo na mídia recentemente, mas que sempre aconteceram, mas agora está em evidência, e vem levantando questionamentos muito importantes para a sociedade. Então, antes de qualquer coisa, a gente vai pedir para elas se apresentarem, uma de cada vez, quem elas são e tudo mais. Tá, eu sou a Aline Neri, eu sou uma das cofundadoras do Mulheres Negras Fazendo Ciência. Atualmente eu sou doutoranda do Laboratório de Vídeo Educativo, lá na UFRJ. Bom, eu sou Luciana, sou professora do Cefet do Rio de Janeiro, né, do Campus Maria da Graça, e assim como a Aline, também sou doutoranda do Laboratório de Vídeo Educativo no NUTES, na UFRJ. E lá, digamos que é o nosso ponto comum, né, onde eu, Ana e a Aline nos conhecemos. Eu sou a Beatriz Macedo, eu sou aluna do 3º ano de Automação Industrial no Cefet RJ, do Campus de Maria da Graça. Bom dia a todas. Meu nome é Ana Lúcia, sou professora, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuo no Instituto NUTES de Educação em Ciências e Saúde. Bom, então agora, antes de irmos para as perguntas propriamente ditas, a gente queria que vocês falassem um pouco sobre como surgiu a ideia do projeto, como funciona o projeto, como vocês se conheceram, enfim. Então, o projeto ele surgiu muito ao acaso, porque o que acontece? Além de eu ser doutoranda no Instituto NUTES, eu também sou eu sou a coordenadora de comunicação do Espaço Ciência Viva, que é um museu de ciências que tem aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca. E em agosto do ano passado, a gente estava com uma temática de falar sobre mulheres cientistas. E o que aconteceu? Como eu estava também responsável pela organização, surgiu o assunto: quem vamos convidar? Então, vamos convidar a professora de física, vamos convidar a professora de química. E, assim, se falava muito das ações que essas professoras realizavam, mas a gente não conversava para saber quem são essas professoras que realizam isso. Será que existem mulheres negras? Porque a gente tem que também olhar para a gente, né? Saber como é que é o nosso contexto. E eu pensei assim, nossa, além de trazer uma professora muito boa de química, de física, ou que fala muito bem sobre isso, vamos falar um pouquinho... Vou trazer também um grupo de mulheres negras. E eu lembro que quando eu falei, todo mundo, nossa, mulheres negras. Aí eu entrei em contato com a professora Luciana, que ela é minha colega também lá no Instituto NUTES, pelo qual a gente faz parte do mesmo laboratório, e conversei com ela. Poxa, professora, vamos tentar trazer um grupo aqui para o Espaço Ciência Viva. E ela, assim, na mesma hora, ela se prontificou, não, com certeza, vamos levar. E ela entrou em contato com a professora Ana. A professora Ana, ela também já atua lá no Laboratório de Vídeo Educativo, onde ela trabalha com o grupo de Núcleo de Estudos de Gêneros e Relações Étnico-Raciais. E então se formou-se o Mulheres Negras Fazendo Ciências. A partir daí, a professora Luciana ela entrou em contato com as alunas dentro do Cefet de Maria da Graça,
onde inicialmente a gente começou com 3 alunas, que são a Beatriz, que se encontra aqui, a Bianca e a Mariana. E a partir daí a gente começou a desenvolver como seria essa exposição inicialmente. Aí essa exposição a gente realizou no dia 31 de agosto, se eu não estou enganada, do ano passado, no evento. E a exposição, assim, foi um sucesso enorme. Muita gente visitando, a gente teve um público de média de mais de quase de 1.000 visitantes. Nossa! Sim, foi muita gente, lotou o galpão. E a partir daí, dessa exposição, a gente teve os visitantes, tivemos professores, pesquisadores, cientistas, e a partir daí a gente começou a receber alguns convites para a gente poder estar se apresentando, o nosso trabalho em escolas, em eventos, em congressos. E a partir daí o grupo meio que se estruturou de verdade. Aí tá o nosso Instagram, como vocês já falaram antes. Quem quiser também entrar em contato com a gente, pode também estar entrando em contato com a gente pelo e-mail. Pode passar? Pode passar. E aqui é o nosso grupo, quase todas as integrantes, porque entrou mais uma integrante nova hoje. Aí aqui a gente tem a professora Ana, ao centro, que é uma das coordenadoras do grupo, ela coordena via UFRJ. Temos a professora Luciana, que também está aqui com a gente hoje, a Beatriz, que está ao cantinho ali da minha esquerda, que ela é aluna do Cefet de Maria da Graça. Do outro lado, nós temos a Bianca, que também foi uma das primeiras alunas a estarem participando conosco. Temos a Mariana no centro abaixo. E em ambas as pontas a gente também tem a Tamires, Bernardo e a Vitória Caroline. A Vitória e a Tamires, elas são alunas de ensino superior da UFRJ, diferentemente das meninas que são de ensino médio. Sim. Uma coisa que a gente faz muita questão e é um dos nossos principais objetivos é estar podendo fazer a inserção de meninas negras e de ensino médio dentro desse grupo do meio acadêmico-científico. Uhum. Então, só completando, o grupo ele surgiu meio que a partir daí, né? Foram perguntas que a gente se fazia como pesquisadoras, como cientistas, quem são as pessoas que estão dentro das universidades, quem são os rostos que estão dentro do livro, porque são questões que a gente se coloca, mas por onde correr, por onde caminhar, como é que a gente vai saber quem são essas pessoas, né? Que estão dentro dos laboratórios, quem está fazendo as pesquisas, quem é o público, quem está trabalhando com essas repercussões de pesquisa, e a partir daí é onde a gente faz o nosso trabalho de divulgação científica. Né? Concluindo, a gente percebeu que a maioria dos nossos pesquisadores em si são homens, né? E que a maioria das pesquisadoras que a gente analisou, pesquisou, procurou falando sobre a inserção da mulher dentro da ciência, majoritariamente a maioria são brancas. Então, aí a gente retorna àquela nossa pesquisa inicial, a nossa dúvida inicial sobre a inserção da mulher dentro das ciências. Cadê as mulheres negras? Tá? Aí eu acho que já é mais uma questão que vocês podem estar falando com as outras participantes, para estar trabalhando um pouco desses dados, e a gente pode estar também falando um pouco sobre. A gente vai ter um momento da pergunta também sobre isso, mas seria interessante mesmo vocês já apresentarem um pouco da pesquisa de vocês. Então tá ótimo. Quer falar um pouco, Luciana? Então, desde o ano passado, do início do ano passado, com a chegada e instalação da professora Ana no Laboratório de Vídeo Educativo, foi fundado, então, um grupo que ela coordena, que se chama Negrex, e a Aline já apresentou, né, que é um núcleo de estudo de relações étnico-raciais no ensino de ciências e saúde, mas mais voltado para o campo do audiovisual, que é a nossa praia, né, dentro do Laboratório de Vídeo Educativo, que é a nossa casa.
No meu caso, eu tenho outra casa, que é o Cefet do Rio de Janeiro. Mas a gente tem esse ponto de encontro na UFRJ. E a pesquisa, o projeto de pesquisa da professora Ana, ele visa localizar todas as pesquisadoras negras do estado do Rio de Janeiro. Então, quando a Aline me fez o convite, a gente já tinha uma planilha em andamento, né, uma planilha sendo preenchida, mapeando essas professoras. Então, em que programas de pós-graduação elas estão dentro de cada universidade ou cada instituto de pesquisa, porque nem tudo é universidade, né? E quais são os seus campos de atuação, suas trajetórias. Então, nós levantamos, por exemplo, os currículos Lattes de todas essas professoras. E, geralmente, nas palestras que a gente apresenta duas instituições. A gente apresenta os dados de duas instituições, que são justamente essas instituições que a gente chama de casa, que são os dados da UFRJ e os dados do Cefet do Rio de Janeiro. E aí vai depender um pouco também de onde a gente está e e do tempo que a gente tem. Então, para falar aqui com vocês hoje, a gente selecionou só os dados da UFRJ, mas nós já tivemos situações, por exemplo, nós tivemos no auditório da UERJ no ano passado, nós só apresentamos os dados da UERJ. Na semana passada, nós fizemos, não, tem 2 semanas, nós fizemos uma live a convite do Centro Acadêmico da Física da UERJ. Novamente, nós só trabalhamos com os dados da UERJ. E se convidassem a gente, de repente, para ir, sei lá, na UESO, a gente só ia apresentar os dados da UESO. E assim a gente tem feito, né? Mas digamos que o nosso padrão é apresentar a UFRJ e o Cefet. Então, se você passar esse slide, você vai encontrar uma planilha com os dados da UFRJ, né? E aí, o que a gente percebe que de imediato nos chama muita atenção? Por exemplo, a planilha da UFRJ a gente separou por área do conhecimento, né? Então, nós temos os dados do Centro de Ciências da Saúde, do Centro de Tecnologia e do Centro de Ciências da Matemática e da Natureza. E o que a gente percebe é que, mesmo tendo totais de professores relativamente grandes, quando você faz o recorte étnico-racial e vai observar o número de mulheres negras, ele é sempre muito baixo. Então, nós temos 777 professores no Centro de Ciências da Saúde. E apenas desse total, menos de 5% são mulheres negras. E agora, se você imaginar que 56% da população brasileira hoje se autodeclara negra, você ter um número desse chega a ser absurdo, chama muita atenção, porque nós somos menos de 5% dos professores universitários, né? Então, no CT, que é o Centro de Tecnologia, a situação se torna ainda mais alarmante. Porque na saúde, de uma maneira geral, você tem uma representação feminina maior do que nas disciplinas, nos cursos do campo tecnológico. Então, quando a gente vai observar esses percentuais nas engenharias, ele tende a ser mais baixo ainda, porque você já tem um número muito baixo de mulheres, e quando você faz novamente o recorte étnico-racial, você percebe que entre essas mulheres, quase que a totalidade delas são mulheres brancas. Então, o número de mulheres negras que você encontra entre 476 professores do CT é 0,22. Reparou? Quer dizer, é absurdamente baixo. Não dá 1%. É muito baixo. Não dá 0,5%. E 0,5% é o número que a gente vai encontrar no Centro de Ciências da Matemática e da Natureza, que é onde tem os cursos de astronomia, de geologia, num total de 349 professores. Passando à frente, você vai encontrar as planilhas, de fato, com esses dados curso a curso. Então, observando aí agora o Centro de Ciências da Saúde, a gente vai notar que o número total de mulheres é muito baixo, de mulheres negras, né? Você vê que o número predominante na tabela é o 0, e isso é um padrão. Isso é uma coisa que a gente já observou, que independente da universidade que você olhe, seja os dados da UERJ, da UFRJ, da UF, o que você vai encontrar como padrão é justamente a ausência de mulheres negras. E a cada palestra que a gente faz, a cada oficina que a gente monta, a gente acaba denunciando esse processo.
né? A gente não apenas mostra as mulheres negras e o que elas fazem, as trajetórias delas, mas a gente também denuncia essa ausência de professoras negras nos programas de pós-graduação aqui no Rio de Janeiro, porque é isso que mostra os resultados da nossa pesquisa. Então, a gente pode observar aqui, eu vou tomar só 2 exemplos para poder explicar o que a gente está querendo mostrar com essa planilha. Eu gostaria que você observasse o último curso da planilha, que é o programa de pós-graduação em Biofísica. Eu acho que ele é um bom exemplo do que a gente quer colocar aqui para vocês, porque nós temos um número imenso de professores nesse curso, né? São 90 professores cadastrados nesse programa de pós-graduação, e quando você olha desses 90 professores, apenas 1/3 são mulheres. Ou seja, a representação feminina já não chega a 50%. É um curso que é majoritariamente masculino, representado majoritariamente por professores doutores homens. E aí, quando você vai olhar entre essas mulheres, essas 33 mulheres, quantas mulheres negras você tem representando esse curso? 0. Nenhuma. Aí você fala, isso é uma anomalia da biofísica? Isso só acontece na biofísica? Infelizmente, não. Esse é o padrão dos programas de pós-graduação das universidades do Rio de Janeiro. Né? E aí, onde é que você encontra um número um pouquinho maior? Vai estar, geralmente, nos cursos de enfermagem. O curso de enfermagem não está aparecendo aqui nessa planilha, mas ele vai ter 4 professoras negras e é o maior número de toda a UFRJ hoje. Então, esse é um dado é um dado que chama bastante atenção. Então, esses 2 cursos a gente geralmente coloca nas apresentações. Tem um outro também que eu acho que também nos mostra bastante coisa, né? Que aqui, por exemplo, o curso de nutrição, programa de pós-graduação em nutrição. Diferentemente do que ocorre na biofísica, em que já existe uma dificuldade de representação do gênero feminino, quando você olha na nutrição, você percebe que, ao contrário, é um curso majoritariamente feminino, né? Em especial no mestrado profissional em nutrição clínica, que é formado por 100% de professoras, mulheres, né? São 12 professoras. E aí, entre essas 12 professoras, quantas mulheres negras você tem na constituição desse curso? Uma só. Então, isso mostra para a gente, né, mais uma vez, justamente essa ausência de professoras negras nesse espaço que são os programas de pós-graduação aqui no Rio. Pode passar a planilha. Então, esse padrão vai se repetir no CCMN, ainda mais agravado, né, porque o número de zeros é ainda maior, é aquele 0,5% que eu mostrei para vocês na planilha inicial de dados, né, naquela listagem dos percentuais, e na próxima planilha, você pode passar também, é a do Centro de Tecnologia, que é onde você tem o maior número de zeros. Né? Essa tabela que vocês estão vendo é só uma fração, existem mais cursos, né, mais programas de pós-graduação no Centro de Tecnologia, mas essa fração é uma boa representação do todo. Né? Parece até aquelas planilhas binárias, né, dos sistemas de programação, aquele 0001, né, 000, e o 0 é novamente o número mais frequente de toda a tabela. Aqui, nesse momento, vocês estão vendo uma única professora, né, negra no curso de Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos. E aí, uma coisa que a gente observa muito claramente, que é muito característico das ciências voltadas ao campo da tecnologia, é que os cursos, em geral, são muito masculinos. Né? Então, você pega aqui, Engenharia Civil, tem 4 mulheres de 13 homens. Engenharia Elétrica, tem 4 mulheres de 52 homens. Então, você já tem uma baixíssima representação feminina, e entre essas poucas mulheres que conseguem estar nesses espaços, a representação racial é muitíssimo baixa. A mais baixa de todos esses dados da UFRJ que a gente está mostrando aqui para vocês hoje. Então, encerramos aqui a apresentação de dados. Esse último slide aqui que vocês estão observando agora vai mostrar para a gente quem são
essas professoras que são aqueles da tabela que a gente viu anteriormente, né? Das tabelas que a gente viu anteriormente. E o que a gente reparou na leitura dos currículos dessas mulheres, nas primeiras entrevistas que nós já fizemos com algumas delas, os currículos nós lemos todos. Algumas dessas professoras já foram entrevistadas. E as trajetórias de vida que essas mulheres têm e os currículos que elas constroem são simplesmente fascinantes. E isso as faz ocupar esses espaços e faz com que elas permaneçam cadastradas nesses programas de pós-graduação. Então, existem dados que a gente também sempre vem colocando nas apresentações, que dizem que, por exemplo, para que uma mulher branca e uma mulher negra no Brasil tenham a mesma faixa salarial, geralmente a mulher negra precisa de mais anos de escolaridade para estar apta a ocupar o mesmo cargo. Esse dado está presente no livro da professora Sueli Carneiro, um livro de 2011, que chama Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. Então, a gente geralmente se baseia um pouco nessa discussão para pensar o quanto de sobre-esforço essas mulheres tiveram que desenvolver ao longo das suas carreiras para construir currículos que sejam realmente fantásticos e as permitam ocupar esses espaços. E aí, para exemplificar isso, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho sobre a trajetória e o currículo da professora Denise Rocha, que é uma professora da astronomia. É um número 1 daquele da tabela, né, do CCMN. A professora Denise Rocha tem simplesmente 6 pós-docs. Caraca. É uma professora... Entendeu? Ela tem 6 pós-docs, né? É uma professora que tem passagens pelo Japão, pela Espanha, ela tem um currículo muito internacionalizado. É uma professora que tem um número imenso, aliás, isso todas elas têm, porque eu estou tomando essa como exemplo. Todas elas têm um número enorme de publicações, muitas participações em congresso, muitas orientações, mas algumas publicações dessas mulheres chamam muita atenção. A professora Denise, por exemplo, tem artigo com mais de 1000 citações. Você ter mais de 1000 citações no mesmo artigo significa que o número de pessoas que tem acesso a essa informação e o número de outras pesquisas que se baseiam na informação que ela levantou e publicou é muito grande. Então, é uma pessoa que está influenciando muitos outros pensadores. Algo semelhante a gente vê aqui no currículo da professora Norma Sueli, que é essa professora aqui de camisa azul, na parte mais baixa da tabela. A Norma é professora da virologia, foi uma professora com quem a gente já teve o prazer de conversar. Norma também tem um currículo desse com trabalhos com 1000 citações, mais de 1000, né? Todas as duas ultrapassam 1000 citações no mesmo artigo. No caso do artigo da Norma, é um artigo que fala sobre rotavírus. Aí você vai ver o número de prêmios que essas mulheres já ganharam ao longo da vida. Uma tem 30 prêmios, a outra tem 20 prêmios. A professora Tatiana Damasceno, que é a última aqui, à sua direita, essa professora ganhou 10 prêmios no ano passado. É uma coreógrafa, professora da Faculdade de Educação Física e Desporto, né, professora do curso de dança, e é uma professora também premiadíssima. Professora Glorimar Rosa, fizemos até uma live com ela agora no Dia Internacional da Mulher Negra, né, latino-americana e caribenha. A professora Glorimar tem no seu currículo mais de 100 orientações em nível de pós-graduação. Vocês conseguem imaginar alguém que já orientou 100 outras pessoas? 100, mais de 100. Né? Então, são de fato currículos fantásticos, currículos que chamam a atenção. Professora Márcia Santos, também, uma mulher jovem que tem, se não me engano, 28 prêmios listados no currículo Lattes, e aí você vai conversar com essa professora, você descobre que ela tem filhos de 7 anos, 8 anos. Então, todas essas mulheres, na condição de mulher, né, têm todas essas dificuldades associadas à sobrecarga que as mulheres na nossa sociedade, infelizmente, têm, né, de ter atribuído a elas o cuidado com os filhos, o cuidado com a casa. Todas elas passam por isso pela condição de mulher e também passam
pela dinâmica do racismo, como todos os negros na nossa sociedade. Mas acho que a gente já pode passar para as perguntas. Bom, deixa eu ver. Aqui, então. Eu acho perplexa o fato desses dados, porque eu sou da física, por exemplo, da UFSCar, de São Carlos, aqui no interior de São Paulo, e no meu departamento de física a gente encontra 2 professoras mulheres e nenhuma negra, e é uma disparidade assim que tipo muitas pessoas já acostumaram com isso, sabe? Não discutem, não debatem o quanto isso é algo alarmante, algo que você deve questionar, o porquê. As pessoas acabam se acostumando, é uma carreira masculina, não tem problema. E é muito interessante a gente começar a trazer essas discussões, assim. Mas vamos para as perguntas que nós separamos 8 perguntas que a gente recebeu lá no nosso Instagram, @ciênciafeminina, e a gente vai começar a fazer a primeira pergunta para vocês agora. Bom, a primeira pergunta seria: qual é a importância da divulgação do projeto de vocês e da linguagem que vocês utilizam nessa divulgação? Então, não menos importante, antes de tudo, gente, eu gostaria de Natália, Isabela, ao projeto de vocês, Ciência Feminina, a gente gostaria de estar agradecendo também esse convite, né? Eu acho que é o momento da gente poder estar discutindo isso, poder estar abordando isso num momento tão importante, né? Então, eu gostaria primeiramente de estar agradecendo esse convite que vocês fizeram a nós. Mas respondendo já a primeira pergunta sobre a divulgação científica, quando a gente pensa num assunto, e como pesquisadoras, é impossível a gente não falar em divulgação científica, né? Que seria aquela comunicação que a gente tem da ciência para o grande público, não somente para aquele público da academia, né? Da universidade. Né? A divulgação científica, no caso, quando a gente fala dela, muita gente pensa que é uma coisa nova, não é. A divulgação científica já é um assunto muito antigo e é um assunto bem comum. Né? No entanto, que a gente pode falar que a gente tem diversas instituições que trabalham com isso, com a popularização da ciência. Os museus, como eu já citei anteriormente no início da apresentação, né? Os museus de ciências trabalham muito com isso, que foi um dos motivos pelo qual a gente conseguiu criar o grupo, né? Só que quando a gente fala de museus de ciências, por exemplo, a gente pensa em assuntos relacionados às ciências naturais. Né? No entanto, que quando a gente pensa em relacionar a divulgação científica, a gente sempre pensa em instrumentos como microscópios, como jalecos, e sempre outros elementos, mas que remetem somente às ciências naturais. A gente, e a gente não pensa, a gente não traz um pouco daquela sensibilidade com relação às ciências humanas, né? Que é onde a gente entra com relação a esse tipo de assunto. Então, não é somente... Então, como a gente pensa em falar um pouco sobre a importância do nosso projeto é poder estar levando essa divulgação científica, como eu falei no início, a gente poder estar levando ao público externo, principalmente com a inserção de alunas de ensino médio. E o que acontece? Quando a linguagem que a gente utiliza é diferente, eu acho que, por ser divulgação científica, ela tem que ser uma linguagem que não adequa somente ao público da academia, tem que ser um público que eu consiga alcançar, um público comum, a um público que não tem uma alfabetização científica. A gente interpreta que o mesmo uma criança de 5 anos poder estar entendendo sobre esse tema é tão importante quanto um jovem estar entendendo esse assunto, um adulto, um idoso. Então, sempre quando a gente trabalha esse assunto sobre étnico-racial, a gente está sempre adaptando esse linguajar, não tem como chegar e falar sobre heteroidentificação para uma criança de 5 anos, né? Então, sempre ao estar abordando esse tipo de assunto, esse tema, a gente está sempre modificando, tentando trazer de uma forma mais acessível esse público. Eu acho que no Ciência Feminina a gente também tenta fazer isso o tempo todo, então por isso a gente achou essa pergunta tinha que ser a primeira, assim. A gente adorou receber.
A segunda pergunta que a gente recebeu é qual é a importância de se debater e levar esse assunto para as escolas? A gente sabe que vocês têm pessoas do ensino médio, né? A Beatriz, então seria muito legal a gente saber. Então, para mim, a principal importância seria de conscientizar e de trazer uma representatividade para essas meninas de ensino médio, como eu, por exemplo. Porque a gente acaba caindo nessa naturalização, né? Como a Natália falou, de aceitar a física é uma área masculina, e aí a gente acaba invisibilizando cada vez mais essas mulheres que estão lá, sabe? Então, apresentar esses dados, discutir isso dentro do ensino médio, faz abrir os olhos dos alunos, de todo mundo ali, tanto as meninas quanto meninas negras e meninos também. Também trazer uma, entre aspas, preparação para essas meninas negras, né? De elas verem o que esperam elas nessa área, no caso a universidade, mas para trazer mais essa representatividade, sabe? Da gente poder ver que, mesmo sendo poucas, elas estão lá. E, como a Luciana falou, uma característica muito comum entre todas elas é isso, de uma ter 1000 citações em um artigo e receber mais de 20 prêmios, sabe? E isso é tão apagado que, se a gente não buscar, tipo, se nós não formos atrás dessas informações, elas não chegam até nós. Então, eu acho que é muito importante por isso, para a gente ver que existem mulheres, sim, mesmo sendo muito poucas, elas estão lá e elas estão sendo incríveis. É muito legal, realmente, a iniciativa de vocês de levar esse projeto para o ensino médio, né? Só um adendo para o que a Aline falou anteriormente. Você comentou das ciências naturais, ciências humanas. Eu e a Nath somos da área das exatas, né? Eu sou química, ela é física. Então, realmente, a gente não tem muito contato com as ciências humanas. E aí, até para a gente conseguir abrir a nossa cabeça, a gente está procurando ao máximo convidar pessoas que possam falar disso, sobre isso para a gente e para o pessoal que assiste a gente também. Está sendo muito legal. Bom, a próxima pergunta a gente observou, né, na apresentação de vocês essa discrepante, né, diferença de mulheres negras dentro da academia. Quais que seriam as causas desse padrão institucional que mostra essa ausência das mulheres negras na universidade? Um ponto de vista geral, né, essa baixa presença de mulheres negras, né? E aí a gente está falando de uma categoria específica de mulheres negras. São mulheres negras, doutoras, professoras de programas de pós-graduação. Então a gente está falando de uma posição que é o cume da carreira científica. E o que isso revela para a gente, o que esses dados vão revelar, é como o racismo estrutural ele vai afetar todas as áreas, né? E aí a gente está fazendo essa análise muito específica, que são a presença, né, de mulheres negras doutoras em programas de pós-graduação. Claro que a baixa presença, esse número, a gente tem, por exemplo, um caso como o do programa de pós-graduação em biofísica da UFRJ, que tem 90 docentes e nenhuma mulher negra. E um outro dado disso, porque a gente sempre aponta nas nossas pesquisas, né, o fato do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mais docentes negras, ser o de enfermagem, que tem apenas 4 docentes negras, isso vai ser o resultado de séculos e séculos, né, de exploração e também de toda uma estrutura que é criada. A gente tem aí, claro, o racismo estrutural, e a gente precisa ver isso numa análise macro. E aí, pegando coisinhas mais micro, né, você tem dados, por exemplo, de que a população negra é a que menos estuda, é a que menos tem acesso à educação, é a que está distribuída, né, nas carreiras, nas ocupações,
com um salário menor. Então, não é que as mulheres negras não estejam dentro das universidades. Elas estão dentro das universidades. Elas só não são as doutoras negras, elas só não são as mulheres doutoras, né, dos programas de pós-graduação, mas elas estão lá, muitas vezes em cargos de baixa remuneração. Aí você vai ter, por exemplo, o pessoal da limpeza, né, serviço e manutenção da universidade, a maior parte vão ser pessoas negras, homens e mulheres negros, né, no serviço de limpeza, de conservação, de segurança. Então, há uma divisão ali que ela não é só uma divisão de classe, ela é uma divisão de raça e de gênero nas ocupações. Então, essa baixa presença, né, de mulheres negras não se refere de nenhuma forma à capacidade dessas mulheres ou mesmo à representatividade geográfica. Ela se refere, sem sombra de dúvida, ao resultado, né, que a gente tem aí de mais de 300 anos de escravidão e de 500 anos de manutenção de um sistema de privilégios que vai fazer, por vários fatores, que pessoas brancas, homens e mulheres brancas, sejam sempre preferidos quando ocorrem concursos públicos, por exemplo, e nessas carreiras que têm um poder aquisitivo maior. Porque não é pensado, as pessoas negras, elas não são vistas, né? Existe aí todo um processo de desumanização que ocorre em virtude do racismo, então elas não são vistas naturalmente como pessoas capazes de fazer ciência. E isso, claro, fruto do racismo, isso não é uma análise que se faz da capacidade de produzir ciência das pessoas, não há dados objetivos para isso. Inclusive, o que a nossa pesquisa levanta, né, ela consegue demonstrar, é que as mulheres negras, doutoras, professoras de pós-graduação, que nós analisamos os currículos, têm currículos excepcionais. Então, não há aí uma incapacidade de produzir ciência, há o resultado de séculos e séculos de opressão, e é importante pontuar, de algo que se mantém, de algo que não acabou lá quando acabou a escravidão no Brasil. A próxima pergunta, eu acho que a professora Luciana chegou a responder na apresentação dela, mas eu acho que eu vou levantar de novo para a gente responder novamente, que é, dentre as universidades do estado do Rio de Janeiro, vocês saberiam dizer qual é a que tem o percentual de pesquisadoras ligeiramente maior? Na apresentação que a gente fez hoje, né, a gente só mostrou os dados da UFRJ, então não cheguei a responder essa pergunta. O que a gente viu foi, entre os dados da UFRJ, onde existe o maior número de professoras negras, que, como a professora Ana até reforçou, no programa de pós-graduação em enfermagem. E, de uma maneira geral, os cursos da área da saúde agregam mais mulheres do que os cursos da área tecnológica. Então, também a maior representação de mulheres negras vai se dar no campo do cuidado e, em especial, no curso de enfermagem. Existe toda uma questão histórica aí a ser discutida sobre isso. O Sindicato dos Enfermeiros, inclusive, faz essa discussão, né? Porque quando você vai olhar, por exemplo, o número de técnicos de enfermagem e enfermeiros e professores doutores em enfermagem, você também consegue enxergar essa diferença, né? Existe um número muito grande de profissionais negros como técnicos de enfermagem, mas quando você começa a olhar a carreira no nível superior e no nível da pós-graduação, o ambiente começa também a ser dominado por indivíduos brancos. Mas, voltando especificamente ao ponto, entre as universidades do Rio de Janeiro, a universidade que vai ter o maior destaque no que diz respeito a programas que levam à inclusão de um maior número de pessoas negras é a UERJ. A UERJ foi a primeira universidade no Rio de Janeiro, aliás, se não me engano, a primeira universidade no Brasil a instaurar um sistema de cotas, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E ela tem, sim, alguns números que são ligeiramente melhores, mas ainda assim você continua
tendo um padrão no qual, nos programas de pós-graduação, os cursos são majoritariamente, você tem uma representação majoritária de cientistas homens, e quando você encontra mulheres, a maioria dessas mulheres também é formada por mulheres brancas. Então, isso vai se dar também na UERJ de maneira muito clara nesse sentido. Curso de Direito, por exemplo, agora eu não estou lembrando os números de cor, mas é uma situação semelhante àquela da biofísica. Então, você tem uma representação entre homens e mulheres, você vai ter uma representação menor de mulheres, e quando você vai olhar entre as mulheres, quantas dessas mulheres são mulheres negras, o número vocês já podem imaginar, né? Infelizmente, esse é o nosso quadro geral. Mas entre as universidades como um todo, a UERJ ela vai ter um destaque um pouquinho mais positivo nesse sentido. Bom, Bom, a próxima pergunta era justamente se existe diferença de números das mulheres negras entre as áreas de conhecimento, mas a gente viu na apresentação, né, de acordo com o FRJ, existem, né, a área da saúde tem mais mulheres negras na academia, mas eu queria saber, então, pegando nesse assunto, essa tendência, ela acompanha, então, a tendência também da presença feminina, no geral, entre as áreas? Ou Sim, não tem nada a ver? Nós ainda não fizemos, para os dados da pesquisa, uma análise estatística que dissesse assim, que existe uma diferença significativa entre a representação de mulheres negras em um determinado campo do conhecimento e outro. Olhando em números absolutos, o que a gente repara é que na saúde, de uma maneira geral, existem mais mulheres, e contabilizando as mulheres negras, você também vai ter um maior número de mulheres negras, com destaque para alguns cursos, porque isso não é geral, como eu mostrei para vocês. O curso de nutrição, por exemplo, tem 2 programas de pós-graduação do UFRJ no campo da nutrição, um deles tem 100% de mulheres, e aí quando você vai olhar o número de mulheres negras, uma mulher negra. O outro tem, se não me engano, 18 mulheres, 16... 18 professores, 16 mulheres e 0 mulheres negras. Eu teria que olhar de novo lá na tabela para ver esse número em exatidão, mas o padrão é justamente esse que a gente está colocando. Exatamente isso que eu falei, agora eu olhei o número aqui. A representação de mulheres negras, ainda no campo da saúde, é muito baixa, ela também tende a 0. O número mais frequente de todas essas tabelas é o 0. Ele denuncia a ausência de mulheres negras nesse espaço de poder, que são esses programas de pós-graduação, como a Ana falou, é o topo da carreira docente, né? O topo do que se espera para a formação de um professor pesquisador no Brasil. Bom, e nós, como mulheres brancas, a gente vive constantemente o machismo dentro da ciência, né? E vocês, como mulheres negras, além do machismo, vocês vivem o racismo. Então, a gente queria saber das vivências de vocês. Vocês enfrentaram obstáculos por conta da cor da pele? É muito interessante falar sobre isso, porque isso não está tão claro assim. Eu acho que está muito claro para a gente que vivencia isso, mas não está tão claro no senso comum. Isso de as mulheres negras, além de sofrerem o machismo, sofrem também o racismo, sabe? Principalmente quando a gente debate a necessidade de um feminismo negro, o que eu mais escuto, acredito que as meninas aqui também sejam o que mais escutam, é que nós somos todas mulheres e que essas coisas vão dividir a gente, mas o que acontece é que não sofremos as mesmas opressões. Por mais que o machismo que machuca as mulheres brancas também nos machucam, elas não sofrem o racismo que a gente sofre. E é importante lembrar também que a gente não sofre uma hora por ser mulher, outra hora por ser negra. A gente está sofrendo essas 2 opressões juntas sempre, sobrepostas. Então, em relação à experiência, eu como aluna de um curso majoritariamente masculino,
que é o curso de automação industrial. Já várias vezes passei por situações em que professores, por exemplo, tiraram ferramentas da minha mão, falando: você não vai conseguir fazer isso, e colocaram na mão de alunas brancas ou de meninos. E também uma coisa que a Ana estava falando um pouco sobre o racismo estrutural, e é importante lembrar que o racismo estrutural ele vai tá nas nossas ações conscientes. Então, por exemplo, essa ação do professor de tirar uma ferramenta da minha mão foi uma reação consciente, mas também nas reações inconscientes, sabe? Coisas que tá tão natural na gente que a gente não percebe. Muitas vezes, professores pensaram que eu teria mais dificuldade em alguma matéria, sabe? Perguntar, quem está tendo dificuldade? Beatriz, você precisa de ajuda, né? E eu ser muito boa na matéria. Então, não só dentro da automação, eu acho que a gente pode cair muito nessa de, por ser um curso majoritariamente masculino, eu vou estar sofrendo opressão só ali. Mas eu acho que qualquer pessoa negra, e principalmente mulheres negras, diariamente podem vivenciar isso, tanto conscientemente, com violências diretas, quanto com violências indiretas. No caso, ser perseguida em supermercados, ou você entrar num ônibus e ver pessoas segurando a bolsa, escondendo coisas, sabe? E isso assim, pode causar espanto para algumas pessoas, mas pra gente é completamente comum, completamente normal. Esse ponto de ser perseguido no supermercado, você entrar na loja e ninguém te atender, eu não conheço nenhuma única pessoa negra que nunca tenha passado por isso, que nunca tenha percebido que passou por isso. Isso infelizmente, é muito triste, muito comum da nossa sociedade. Uma coisa que a gente também vê muito comum é a questão do cabelo, né? O cabelo da mulher negra é diferente, né? Então, hoje em dia, as mulheres estão começando... Eu posso perceber que as mulheres estão começando a se aceitar, né? A gente vê que tem a época da pranchinha, da chapinha, alisamento, né? A gente vê muitas mulheres que não se aceitam com aquele tipo de cabelo, seja com cabelo cacheado, com cabelo crespo, né? Isso também não deixa de ser um tipo de discriminação pelo qual a gente passa. Eu acho muito importante trazer essas experiências aqui para quem não teve essas vivências conseguir enxergar o que acontece com vocês, né? Quem sabe tentar abrir os olhos da sociedade cada vez mais, né? É um longo trabalho, mas... Bom, a próxima pergunta tem a ver com a política. Com a política atual, esse cenário desse governo atual, como ter esperança e como resistir, continuar resistindo a esse governo que, bom, a gente sabe como que é, né? Bem, antes de falar um pouquinho sobre a política atual e como isso nos afeta, eu acho que é importante só retomar na pergunta anterior, né? É importante pontuar que as nossas vivências, as nossas experiências, elas são importantes, são o que nos marcam, né? E o que ajudam, de certa forma, a construir nossas identidades, quem nós somos, etc. Mas eu acho que é fundamental que a gente veja que não são experiências específicas, não são experiências particulares, né? Que são resultado aí de toda uma estrutura que está construída e segue sendo reforçada sempre para subalternizar as mulheres negras, principalmente, né? Subalternizar o povo negro e aí as mulheres negras de uma forma especial, né? Porque é muito comum a gente ser perguntado sobre as nossas experiências, sobre as nossas vivências, e é complicado que a gente seja sempre colocada nesse lugar do sujeito que é merecedor de pena, porque ele sofreu racismo. Nossa, que triste que é sofrer racismo. Só que para a gente é uma questão já cotidiana, é uma questão que está no dia a dia, é uma questão que está no nosso DNA. Então, de certa forma, já entrando na questão de como viver com esse panorama atual, né? Aí eu convoco, né, uma frase
dita pelo grande pensador Ailton Krenak, que falou recentemente no início da pandemia, né? Nós estamos acostumados a resistir. Nós resistimos todo dia, há 500 anos. Então, o povo negro, em especial as mulheres negras, nós, nesses mais de 500 anos de opressão, nós já desenvolvemos nossas tecnologias de resistência e de resistência, de formas de reelaborar nossa vida, mesmo diante do racismo, da opressão, do sexismo, né? Então, ter esperança, lutar e ter esperança é a nossa única forma de viver, não existe outra forma de viver. Porque se você não tem esperança e se você não luta, você se entrega. Não tem mais razões para viver. E aí, nesse sentido, é importante também colocar aqui, muitas pessoas negras são aí acometidas por problemas sérios, né? Enfrentam problemas sérios aí de saúde mental devido a essa vida que é uma batalha, né? De resistir, de lutar, de ter esperança, resistir, lutar e ter esperança. Mas a política atual, é claro que ela acaba sendo um recrudescimento dessas políticas genocidas, né? Porém, a gente vem enfrentando situações similares há mais de 500 anos, não é uma novidade, infelizmente. Bom, eu acho que uma das perguntas que a gente mais recebe é a última, que a gente deixou por último, que muitas pessoas elas confundem lugar de fala com se abster do assunto. Eu não posso falar sobre isso, eu não posso ajudar em nada, porque não é meu local de fala, o que é algo errado. Então, a gente queria que vocês falassem, por exemplo, o que um homem branco, uma pessoa branca, poderia fazer para ajudar na luta de vocês. Então, com relação, eu acho que primeiramente é a pessoa entender acreditar que realmente existe o racismo, né? Existe uma desigualdade racial brasileira, né? E assim, para uma pessoa branca, eu acho que uma das formas de ajudar é passar a ter uma educação racial. O que eu digo com relação a isso? Por exemplo, o branco tentar superar essa desigualdade e fazer ações em conjunto com a sociedade, né? Pensar em estratégias, por exemplo, com relação a como resgatar a cultura e a história negra, como eu posso estar contratando um negro, não contratar somente olhar para a cor da pele, né? Vir aquela discriminação, porque esse aí não deve ter conhecimento, não deve ter entendimento de nada, não. É ver pelo realmente potencial daquela pessoa, não olhar somente para a cor dessa pessoa, né? Eu acho que também as pessoas poderem também tratar um pouco mais sobre a questão histórica do negro, né? Uma coisa que a gente vê muito hoje em dia me chamou de branco azedo, é racismo. Não, isso aí é uma coisa individual sua, que aconteceu com você, isso não afetou uma história toda do branco, né? Não tem uma questão cultural do branco. A gente pode ver também por questões com relação a mitologias, a gente vê que existe a mitologia africana não é tão aceita quanto uma mitologia grega, onde a gente coloca deuses brancos, loiros, né? É diferente. A gente vê também com relação à própria característica de Jesus Cristo, não puxando para um assunto religioso, mas existem estudos mostrando que Jesus não é aquele homem branco, de nariz fino, né? Então, eu acho que como o branco pode estar participando disso. Ele está colaborando, ele está se inserindo também em assuntos, apesar de não ser o lugar dele, não ser o lugar de fala dele. Por exemplo, um branco não sofre um racismo diretamente, mas ele pode estar participando de grupos, ele pode estar ali apoiando, ele pode estar ensinando também ao próximo, porque não é porque a pessoa é branca que ela também não pode estar mostrando para outra pessoa que não existe o racismo. A gente passar também a entender e compreender melhor o porquê do sistema de cotas, porque isso faz toda uma diferença de quem vem de uma área pobre, quem era negro, descendentes de escravos, porque se você for procurar atrás da sua geração,
existe todo um contexto de dificuldade para você poder estar alcançando aqui. No entanto, que como as meninas falaram, as professoras hoje em dia, elas têm que sempre mostrar que tem muito mais além. Ela não consegue ser, ela não pode mostrar, nossa, eu sou simplesmente igual a uma branca, qualquer uma outra professora. Não, elas têm que ser além. Existe todo esse sistema. Eu acho que a partir do momento que o branco aceita e entende, que eu acho que a principal parte é ele compreender que isso existe e também participar da luta, eu acho que isso já é a grande diferença. Só dar uma palavrinha nesse ponto. Então, eu acho que um primeiro passo, né, é repensar o próprio posicionamento em relação a essa pergunta. A partir do momento que você diz o que uma pessoa branca poderia fazer para ajudar na luta de vocês. Enquanto essa pessoa estiver acreditando que é uma luta só nossa, ela não pode fazer nada. A partir do momento que ela aceitar, compreender que a luta contra o racismo não é uma luta das pessoas negras, não são as pessoas negras que são racistas. A luta contra o racismo é uma luta de todos, é uma luta principalmente das pessoas brancas, que aí tem uma grande tarefa, né, de repensar seus privilégios. E aí não é naquele sentido, eu vou repensar meus privilégios, tá bom, eu sei que eu tenho meus privilégios. Não, a gente está falando de desmantelar um sistema que faz com que pessoas brancas tenham muito mais facilidades na vida. E aí é realmente abrir mão de um emprego melhor, abrir mão de ser preferido em todos os tipos de seleção, é abrir mão de ter a sua representatividade como preponderante nos meios de comunicação. E é claro que eu não estou falando de abrir mão achando que a branquitude vai abrir mão. Nada vem de graça, né? Não é de bandeja, é um processo aí de desconstrução, de decolonização, que demora muito tempo, mas eu acho que o primeiro passo para se implicar nessa luta é reconhecer que todas as pessoas, primeiro, têm um lugar de fala. E aí, quando a gente fala de lugar de fala, é uma concepção muitas vezes equivocada. Você achar que porque você não é gay, você não pode falar sobre questões LGBTQI, por exemplo. Porque você não é negra, você não pode falar de questões brancas. Qualquer pessoa pode falar de qualquer coisa. Né? Tanto que a gente tem um monte, né, de lixo nas redes sociais, na internet em geral. Qualquer pessoa pode falar de qualquer coisa, não é proibido. Né? Infelizmente, né, não é proibido nem falar de nazismo no Brasil, como é na Alemanha. Talvez, se fosse proibido, a gente teria aí um panorama melhor. Mas, assim, não é proibido falar de nada. O que nós falamos, quando a gente invoca essa questão de lugar de fala, é que quando você fala de um determinado lugar. Então, não há como uma pessoa branca analisar uma questão étnico-racial como se ela fosse uma pessoa indígena ou negra. Não, ela faz essa análise a partir do lugar dela de branca. A pessoa indígena faz a análise a partir do lugar dela de indígena. A pessoa negra faz a análise a partir do lugar dela de pessoa negra. E aí é muito maluco o sistema, né? Porque os brancos não têm lugar de fala na luta antirracista ou na pauta antirracista ou na temática étnico-racial. Mas as pessoas negras e indígenas só são chamadas para falar quando é para falar da nossa experiência. Quando você é só um sujeito que atravessa, você nunca é chamado para falar como especialista, né? Então, aí você pode chamar uma pessoa branca. Eu acho que duas questões fundamentais aí seriam, entender seu lugar de fala, e dois, né, começar a ver que não é uma luta de vocês, é uma luta da sociedade. E já está provado, assim, por dados, por pesquisas, né, que um ambiente antirracista, um ambiente mais diverso, é um ambiente em que toda a sociedade ganha. E aí nem estou falando de uma mudança social profunda, evolução, não estou falando nada disso, é o próprio capitalismo que ganha, todo mundo ganha, enfim. Então é isso, eu acho que talvez resumir nisso, assim, os dois passos. Primeiro, entender que é uma luta não das pessoas negras, mas uma luta de toda a sociedade.
E segundo, entender que você, pessoa branca, que vai se implicar nessa luta, vai se implicar nessa luta como uma pessoa branca, com todos os seus privilégios, com tudo que isso implica, né? E aí talvez a gente teria mais coisa para falar, ouvir mais, falar menos, se deslocar do centro da, né, da atenção. A contenda ali não é os brancos serem o centro. Então, eu acho que talvez para quem estiver aí mais interessado, pode ler o Pequeno Manual Antirracista da Djamila. Eu acho que é uma boa questão. E aí talvez aliar também, né, com os últimos livros da Chimamanda, né, Como Criar Crianças Feministas. Eu acho que fazer esse entrelaçamento com essas duas obras que são curtinhas aí, né, são obras que dá para ler com qualquer pessoa de qualquer idade, pode ajudar muito a pensar como pessoas brancas podem se inserir tanto na luta antirracista como na luta feminista. Caramba, que abertura de olhos que a professora Ana Lúcia deu agora pra gente, né? Realmente é uma luta de todo mundo, não é só de vocês de jeito nenhum. Bom, nós gostaríamos de ficar conversando aqui com elas por horas, mas infelizmente temos que encerrar por aqui. Foi uma entrevista de muitos aprendizados, muitas reflexões, que com certeza vão ficar na nossa cabeça por um bom tempo. A gente fica muito grata com a participação de vocês. Muito obrigada pela disponibilidade e por terem contribuído tanto com essa discussão muito importante. Nós vamos passar a palavra para vocês agora, caso vocês queiram falar mais alguma última coisa para encerrar o vídeo. Eu acho que assim, a gente gostaria de agradecer novamente, né, o convite de vocês e tá convidando também o pessoal a estar entrando no nosso Instagram, tá conhecendo um pouco do nosso trabalho. Ali é um canal também nosso de divulgação científica, poder estar divulgando algumas coisas que a gente no caso, atualmente a gente está postando muitas coisas sobre cientistas negras, a gente está postando trabalho de algumas, nos stories a gente também está sempre divulgando alguns eventos que estão acontecendo, cursos, congressos, né? Então ali as pessoas podem estar um pouco engajadas com relação a essa temática, não só essa temática, mas também ao trabalho de mulheres também, que é uma parte que a gente também trabalha bastante. E é isso, está convidando o pessoal a estar participando, né? É o @Mulheres Negras Fazendo Ciências no Instagram. E em breve a gente está com o site e aí a gente vai estar lançando lá. Quando vocês estiverem com o site, avisa para a gente divulgar também lá, porque a gente segue vocês e a gente adora as postagens de vocês, então a gente é até suspeita para falar. Então, galera, vai lá seguir o Mulheres Negras Fazendo Ciência. E por aqui deixa o like, se inscreve, compartilha com as pessoas que você acha que vai ser importante essa discussão, porque é uma discussão que tem que ser levada para mais pessoas, para a sociedade em geral. Obrigada para quem assistiu até aqui o vídeo. Até a próxima, pessoal. Até a próxima e tchau, gente. Tchau, gente.